eu digo que as mulheres precisam ter mais coragem de dizer: eu quero essa posição, por que você não me dá essa posição?". Olá, eu sou Raquel Landim e você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Esta é mais uma entrevista da série especial Mês da Mulher. Aqui nós conversamos com mulheres que inspiram, que transformam, que revolucionam vidas. Hoje a nossa convidada é a empresária e fundadora da rede Blue Tree, Keiko Aoki. Keiko, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, e é um mês muito importante, né? Mês das mulheres, cada vez mais as mulheres estão se empoderando e também empoderando outras mulheres. Keiko, eu queria começar, porque o nosso bate-papo, a nossa conversa, com você trazendo um pouco para nós a sua trajetória, que eu acho que é impossível dissociar a sua trajetória pessoal e a sua trajetória profissional. Contar um pouquinho dessa sua bagagem multicultural, que sempre misturou muito o Japão e o Brasil. Traz um pouco dessa experiência para quem está nos assistindo. Bom, eu nasci no Japão, meus pais são imigrantes japoneses aqui no Brasil, e eu cheguei fui fazendo 7 anos aqui no Brasil, e eles vieram para o Brasil sem conhecer nem onde era o Brasil, né? Porque tinha parentes aqui. E olha que engraçado, tinha uma tia que tinha muitas terras e latifundiária, viúva, e com 2 filhos tinha conseguido fazer o seu pé de meia, né? E meu pai ficou encantado, falei: nossa, o Brasil deve ser um paraíso, né? Até mulher viúva, ainda mais mulher japonesa, conseguir. E ela convidou, porque ela precisava de mais familiares aqui, e meus pais vieram. Então foi assim que meus pais vieram, sem saber nem direita nem esquerda. E eu acho que para mim foi muito bom, porque se meus pais continuassem no Japão, talvez eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive, como eu tive no Brasil, de empreender, de fazer muitas coisas. Eu acho que a minha história de vida teria sido muito diferente se eu continuasse no Japão. Por quê? Porque aqui no Brasil, eu acho que as pessoas dizem que tem mais, não digo discriminação, né? Mas quando eu comecei, realmente, tinha mais homens no mercado de trabalho do que mulheres. Mas no Japão, é muito mais. E primeiro, assim, é mais difícil para os japoneses entenderem que a sociedade mudou. Então, muitas mulheres casam, se formam em universidade, tudo, e ainda continuam saindo do lar, né, como chamava antes. Agora que cada vez mais as mulheres estão no mercado de trabalho. Segunda coisa é que a sociedade era muito masculina, para as mulheres empreenderem era muito difícil. Continua ainda um pouco, né? Porque também não existe uma infraestrutura como a gente tem no Brasil, de ter empregados, ter babás, enfim. No Japão não tem, é difícil, né, ter essa infraestrutura, como nos Estados Unidos. E até para creche, ainda hoje, você precisa estar trabalhando para poder ter direito de colocar uma criança na creche. Então, a creche existe não para as mães que não trabalham, não pode colocar a criança na creche. Então, existe toda uma cultura de apoio, que hoje está mudando, de apoio para as mulheres empreenderem. Um movimento muito forte, que você não imagina, como o Japão quer crescer o PIB através das mulheres, até o Japão. E essa rede de apoio, ela é fundamental, principalmente para a mulher que quer ser empreendedora, né? Ela não consegue fazer isso se ela for mãe. Então, conta para nós um pouco como é que você entrou nesse ramo da hotelaria e se tornou uma empreendedora. Foi assim, coisas do destino, né? Eu casei com o meu marido tinha 2 hotéis, aqui os hotéis Cisa Park, Rio e São Paulo, e como na época, o sócio com quem ele operava os hotéis, o sócio saiu, ele teve que assumir os hotéis. E ele precisava de pessoas para ajudar. E ele falou: eu preciso de sua ajuda, que pelo menos você fala português, não entende hotelaria, mas fala português. Eu falei: então eu vou fazer o curso, né, de hotelaria para entender um pouco. Mas sabe, eu acho que a hotelaria, na época, era muito masculina,
mas tinha muita coisa, não digo feminina, mas são atividades de você cuidar de casa, você limpa, né, arruma os quartos, você tem restaurantes, e tem outras atividades que são de muito mais de marketing, etc. Mas tem muita atividade ligada a, não digo do lar, né, mas muitas atividades que a gente está acostumada a ver e de fazer desde criança. Então, para mim foi muito, assim, não digo fácil, mas foi bastante, gostei bastante, e fiz algumas reformas, e foi assim que, como você disse, me influenciou muito a cultura que eu tinha. Eu tinha a cultura japonesa, que é muito que é espírito de servir, como eu disse, as mulheres tinham que servir aos homens, né? Muito espírito de cuidar da casa, de servir, e também eu tinha viajado muito, eu tinha viajado pelo mundo todo, mas bastante. Então eu entendia as duas coisas. Cuidar da casa era uma coisa assim, cuidar do hotel, da limpeza, de arrumar a cama, de eu fazer comida, era uma coisa que não era muito distante de mim. Mas eu, ao mesmo tempo, como eu tinha viajado muito, sabia a preferência do que era importante para o hóspede. Então eu administrava os hotéis sob a perspectiva sempre do cliente, não sobre a perspectiva do hoteleiro, da perspectiva do cliente. Então, eu aprendi muito sobre trabalhar com a equipe, como delegar, essa parte eu confesso que eu tive que aprender bastante, mas sob perspectiva de cliente, eu acho que eu trouxe uma novidade. Vamos falar um pouquinho disso. Você sempre diz que mistura um pouco de cada região do mundo no atendimento dos seus hotéis. Sim. A elegância dos europeus, a gestão dos norte-americanos, a alegria dos brasileiros. Explica um pouquinho disso e por que isso é tão relevante. Interessante como agora a hotelaria ela está muito mais ampla e em todos os lugares. Então, todas as grandes redes têm experiência de vários países. Mas naquela época eram hotéis americanos, europeus, orientais, então eram hotelarias diferentes. Então, não tinha absorvido ainda uma cultura muito mais internacional. E eu vi que as culturas eram diferentes e cada um tinha o seu jeito, né? Os americanos eram muito normas, processos, né, regulamentos, etc. Muito rígido, muito bacana, mesmo porque meu marido tinha comprado também a rede Westin de hotéis, que é uma das mais tradicionais dos Estados Unidos. Então, eu aprendi muito sobre processos, procedimentos, as regras são muito rígidas e muito fortes. O europeu sempre teve aquela coisa de mordomo, de reis, rainhas, uma história totalmente diferente, do espírito de servir reis e rainhas. E no Japão e na Ásia tem muito, são mais, digamos assim, servir a Deus, né? O espírito está muito ligado a servir a Deus, que eles são muito místicos. Então, tudo isso são culturas diferentes. E quando eu comecei, falei, nossa, eu acho que eu tenho que trazer as coisas diferentes, mas que os três juntos formam uma hotelaria melhor. Primeiro, nossa capacidade de entender nossos clientes. Né? Eu tinha muitos hóspedes que não eram brasileiros, tinha muitos estrangeiros, tinha hóspede de mulher, que eu tenho fatos muito interessantes. Então, tudo isso, eu acho que essa, digamos assim, uma flexibilidade cultural me ajudou muito a compreender o nosso papel, o que nós tínhamos que fazer com determinadas culturas e o que os clientes gostariam que fizesse. Para você ter uma ideia, na época não tinha muitas mulheres executivas, top de mercado. As mulheres eram mais esposas e funcionários. E aí, então eu criei o papel de guest relations na época, que não tinha guest relations mulheres, para ajudarem as mulheres a terem mais liberdade, sentirem-se mais à vontade dentro de um hotel, porque na época não tinha. As mulheres comiam no quarto, se sentiam constrangidas em entrar no bar. Então eu criei esse papel, Guest Relations Mulher. Então foi um sucesso, porque elas conversavam com as mulheres, não se fazia com que quando estivesse no restaurante, ficavam conversando, elas se sentissem à vontade, né? Eu trouxe também a cultura, um pouco da cultura oriental, né, que é muito mais formal e tal, mas tem aquela coisa de considerar o cliente um presente de Deus para você. Então você trata, né? E eu recebia imperador do Japão, a imperatriz, os príncipes. Então aprendi muito que a distância era uma coisa importante, manter a distância, que o
O brasileiro, por exemplo, gosta de proximidade. Então a gente tinha que explicar, olha, vocês não chegam muito perto, que o japonês não gosta, né? E a elegância dos europeus em toda aquela arrumação de cama, arrumação de mesa, o jeito, yes sir, não, essa era uma coisa muito bonita. Então essa mistura me ajudou muito a chegar numa solução de hospitalidade que eu queria que fosse brasileira. Ainda não consegui, estou nesse processo, que um dos meus objetivos é criar a hospitalidade brasileira. Por quê? O brasileiro, como você também disse, o brasileiro tem aquela alegria, né? Mas não basta só alegria para a gente servir bem, a gente precisa de vez em quando precisa ter um pouco mais de respeito, de dar um espaço, a gente precisa ter regras, não pode errar e tal. Então tudo isso é ensinar para a equipe um pouco de cada cultura, né, dentro do nosso trabalho. Isso eu acho que ajudou muito, porque ao mesmo tempo que você respeita, você vem com mais alegria, com mais acolhimento, sem mexer, né, sem agarrar no cliente. E os clientes adoram isso, porque eles podem até ser um pouco distantes, parecer distante, mas por dentro todo ser humano é igual. Todo ser humano gosta de alegria, gosta de ser valorizado. Então, a gente chegou a formatar, a gente criou um método onde quais são as características universais que todas as pessoas gostam, que os clientes gostam e que a nossa equipe também gosta, né? Então, pouquinho de cada lugar do mundo. Exato. Agora, aqui tem uma passagem muito importante, eu acho, né, relevante, difícil também da sua vida, que é o momento em que seu marido adoece. E mais ou menos nessa mesma fase você funda o Blue Tree. Isso. Como foi isso, dar conta de duas coisas tão difíceis, demandantes, dois momentos absolutamente diferentes e absolutamente experiências muito fortes, muito intensas? Meu marido ficou, né, teve derrame, mas no Japão, e eu aqui, eu precisava continuar. Enfim, assim, num primeiro momento eu pensei realmente não continuar, mas a equipe falou, vamos continuar, e tem mercado, tinha realmente um mercado muito bom, né? Primeiro, então, é sentimento de responsabilidade. Eu acho que nesses momentos, eu acho que duas coisas são importantes. Uma é virar a página, aconteceu, aconteceu, vamos tocar o barco do jeito que você tem a coisa, né? O prato está na mesa, ou você come ou você passa fome, então você come. Então, o sentimento de responsabilidade que eu tinha com meu marido e com a equipe aqui. Então eu decidi formar uma nova empresa, que tinha mercado, não podia ser uma coisa doida também, né? E aí, então isso é uma coisa. Então, responsável é uma responsabilidade, falei, vou fazer, vou cumprir. E a outra do meu marido. Então eu ia e vinha, falava por Skype com meu marido todos os dias, porque ele não falava, era um monólogo, porque eu perguntava, e, enfim. E aí, o que a gente faz? Tanto numa como a outra, você tem que montar uma estrutura. Então, lá eu montei uma estrutura que pudesse atender meu marido quando eu não estivesse. E olha que interessante, que eu levei toda a equipe brasileira, e que foi muito bom. E olha, e aí explica por quê. Levei fisioterapeuta, levei enfermeiras e tal, né? Fono. Por que eu escolhi os brasileiros? Porque eu vi que o japonês, tecnicamente, praticamente são iguais. Mas o brasileiro tem aquela flexibilidade e muita alegria. Para uma pessoa que é doente, o mais importante é a vontade de viver, né? Porque o resto, medicina vai ajudar. Mas se a pessoa não tem vontade de viver, de ser feliz, nada acontece. Então, eu falei, os brasileiros têm essa alegria, e elas acordavam felizes e faziam meu marido sentir feliz. Então, foi muito importante. Então, eu acho que a decisão todo mundo toma. E como é que você faz com que você... Meu marido era meu cliente nessa época, né? De fazer com que eles tivessem primeiro vontade de viver, que era a primeira coisa, e vontade de melhorar, né? E que aconteceu, e confiar em mim, que confiar de que eu ia ajudá-lo. Então isso aconteceu. E aqui no Brasil a mesma coisa. Eu tinha uma equipe muito boa, eles estavam confiando que eu ia crescer, que eu ia fazer coisas. Então eu tinha que montar uma estrutura para isso. Então aí foi a mesma coisa. Então quando isso está, então eu ia e vinha, e incrível como as pessoas, quando estão empoderadas, né, você sabe, as pessoas ganham uma força que elas chegam até onde você não imaginava que elas pudessem chegar. E assim, eu vejo que todo mundo cresceu muito. Um exemplo mais típico, assim, eu tenho equipes que estão comigo desde que eu montei a nova empresa,
e também que começaram comigo quando meu marido adoeceu e que estão comigo. Então, e aí os dois dizem a seguinte coisa que é muito importante, que aprenderam muito nesse período, porque elas tinham que se esforçar sozinhas de uma certa maneira, né? Às vezes eu estava aqui, às vezes estava lá. E, então a gente vê que as pessoas se transformam, crescem, desenvolvem à medida da sua confiança e do quanto você pode delegar e quanto você orienta, porque precisa da orientação nas curvas onde você precisa tomar certas decisões. Ali você tem que estar presente. Keiko, você já trouxe isso de forma empírica nessa resposta, mas você consegue sistematizar quais os valores hoje que você usa na gestão do seu negócio, que vem de toda essa sua experiência de vida e que você acha que quem está nos ouvindo, nos assistindo, devia aplicar no próprio negócio? Uma coisa que, para mim, né, funciona para mim, não sei se funciona para os outros, mas para mim é o sentimento, primeiro, de responsabilidade. Eu acho que todas as pessoas precisam sentir a responsabilidade, porque quando você tem responsabilidade, o seu olhar muda. Pessoas falam assim, empreendedor é diferente. Não, empreendedor que é responsável, que ele sabe que ele tem que lutar pelo seu negócio, pela sua família e fazer o pouco dinheiro que tem que crescer, é um sentimento de responsabilidade que não adianta só ter ideias. Não, eu preciso ter sucesso, eu preciso fazer a coisa acontecer. Então, a primeira coisa, eu acho que é um sentimento de responsabilidade. A segunda coisa é você ter a confiança nas pessoas, né? Também já levei muita... Eu sou meia gata escaldada, né? Mas a gente leva uns tomos, mas eu aprendi muito a confiar nas pessoas. E principalmente saber ter, assim, enxergar as pessoas certas e as oportunidades certas. Não pode confiar de qualquer jeito, mas eu acho que com o tempo você vai praticando isso, você confia. E aí quando você vai confiando, você arruma também uma coisa muito importante na vida da gente, o seu círculo de laços que você cria. Pessoas com quem você está conectada é tão importante. Eu fui ajudada a vida inteira pelas pessoas com quem eu estou conectada, né? Você cria laços com as pessoas. E você também precisa ter, para mim, eu acho que é muito importante ter um propósito. Um propósito o quê? A palavra é muito simples, mas assim, eu preciso saber para onde eu estou indo. Se eu estou fazendo alguma coisa que seja importante que eu faça que é importante. Por exemplo, eu criei um método de hospitalidade. Então, isso faz parte do meu plano de melhorar a qualidade dos serviços do Brasil, porque eu tenho certeza que se o Brasil, com a sua alegria natural que tem, essa forma acolhedora de receber as pessoas, tendo as regras, as normas, processos, procedimentos que precisam ser, porque você não pode fazer de uma forma empírica e nem do jeito que você quer, mas que respeitar a regra significa respeitar as outras áreas e linhas de conduta, né? E também saber respeitar os aprendizados, né? Então, isso tudo fez com que eu tivesse a oportunidade de criar. Falei, não, eu acho que eu tenho uma forma de melhorar, ajudar o país. Você me deu o gancho perfeito da próxima pergunta que eu queria fazer, porque a gente estava olhando para a sua experiência e tirando lições, e agora eu quero olhar para o futuro. E você está falando exatamente disso, de ajudar o país. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do futuro do turismo. Como você enxerga a indústria do turismo brasileira hoje e como você enxerga ela daqui 10, 20 anos? O futuro do turismo depende de cada um de nós e das pessoas, não depende de outras coisas, depende das pessoas. A gente precisa ter um plano um pouco mais longo, porque turismo, como você sabe, a gente concorre com todos os países do mundo. Quando o país não tem nenhum recurso, ele recorre ao turismo. Por quê? Você sempre tem alguma coisa diferente para mostrar, né? E você tem pessoas diferentes. Então, isso aconteceu com vários países. Foi com Singapura, está acontecendo com todos os países. Butão, o que eles têm? Pessoas legais. E você vai lá para conhecer pessoas legais. Só que no Brasil também você tem pessoas legais. Então, como é que você valoriza isso, né? Você cria infraestrutura, como é que você promove isso? E uma promoção você não pode dentro de 6 meses nem de 3 anos. Precisa ser um investimento de longo prazo, de uma forma consistente. Então, precisa ter um plano, né? Um plano de Estado para o turismo. E aí você educar as pessoas de que
cada turista que vem é seu turista, não é turista dos outros, não é da agência, não é só do operador, e de todos os turistas, porque o turista traz divisas para o país, ele faz compras, então isso ajuda todos. Você sabe que turismo está ligado a mais quase 70, né, 65 setores da economia, movimenta a empresa de aviação, de carro, de ônibus, etc. Então, são grandes negócios e pequenos empreendedores. Você pode ter um conglomerado ali de gente, você vende pipoca, você vende É um cafezinho, enorme uma série de gerador de coisas. emprego, né? Exatamente. Direto e indireto. Então, quando o povo tiver consciência disso, eu acho que vai, né? Não pode depender só do governo, o governo ajuda, mas depende de cada um de nós. Eu tive esse exemplo quando, da Olimpíada do Japão, as escolas primárias estavam ensinando as crianças de 2, 3 anos a como receber turista, que vierem, olha, vem muito turista para o Japão, então todos nós temos que estar preparados para ensinar o que tem na sua cidade, o que ele tem que olhar e mostrar caminhos, etc. Então, estava ensinando crianças. Então, eu falei, é isso. Se todo mundo tiver como consciência... receber as pessoas que iam chegar na sua casa. Exatamente. Né? Que você recebe bem, que você quer, que o turista é bem-vindo, todo turista vai querer vir. Então, eu acho que tem que fazer um trabalho claro, de escolas, dos negócios, todos os empreendedores, empresários, mas também precisa conscientizar as pessoas, o povo, de quanto o turista, os estrangeiros podem trazer, né, porque traz também investimento, pode melhorar, aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua cultura e aumentar profundamente, mas o seu bolso também. Exatamente. Que tecnologia está revolucionando vários setores. Sim. E no setor do turismo e no setor hoteleiro também trouxe novos concorrentes. A gente tem os aplicativos que concorrem direto com os hotéis, também mexeu dentro da indústria dos hotéis, porque trouxe novas maneiras da gente fazer reservas. Sim. Você enxerga ela como uma aliada, um concorrente, uma adversária? Eu acho muito bom. O que é a tecnologia hoje para você dentro do seu negócio? Eu acho que um bom comparativo é com a medicina. Né? A tecnologia na medicina te ajuda a facilitar os exames, dar resultado mais fácil, etc. Prático, né? É prático, eficiente e rápido. Então, eu acho que todas as atividades que podem ser substituídas, digamos assim, vão ser substituídas, porque tem eficiência, pode fazer em massa. Agora, igual a medicina, um bom médico não substitui uma máquina. Aquela sua experiência, o seu olhar, o que precisa ser feito, etc. E até para formar grandes equipamentos eficientes, você precisa de grandes médicos e pesquisadores que vão fazer com que aquela tecnologia seja descoberta, seja eficientemente usada. Então, no turismo, mesma coisa. O turismo precisa, sim, eu adoro tecnologia em turismo, a gente foi o primeiro a implantar reconhecimento por facial, né? Que nenhum cliente queria usar, só com Covid as pessoas começaram a usar. Então, mesmo o brasileiro não está acostumado, adora uma fila, né? Não gosta da fila, mas pega uma fila. E aí, então isso tudo eu acho horrível, eu detesto. Mas se a gente tivesse todos os equipamentos, todas as facilidades para os recepcionistas poderem ser mais eficientes e para dedicar a conhecer mais o cliente, a receber mais, cuidar. E eu acho que é um match, né? Uma combinação perfeita. Eu sou favorável ao desenvolvimento de tecnologia em hospedagem, em eventos, né? Toda essa iluminação, todas as facilidades tão bacanas que estão surgindo, só tendem a facilitar e dar mais brilho para tanto a hospedagem como para eventos, e as pessoas vão querer fazer mais. Agora, é verdade também que depois do Covid, que todo mundo sentiu falta de estar com as pessoas, etc. Só que as pessoas ficaram muito egoístas durante o Covid, estão tão acostumadas a ficar em casa, né, as mulheres, eu tenho preguiça de fazer maquiagem agora, por exemplo, porque durante o Covid eu não precisava ficar fazendo. Mas, então, o serviço é a mesma coisa, tem serviço que as pessoas estão com preguiça de fazer e nem percebem mais, que antes faziam tão automaticamente e que eram obrigadas a fazer também. Agora, será que eu vou fazer? Então,
desacostumou. Então, nós estamos também, semana que vem, recomeçando todo um retreinamento em treinamento mesmo. Falou, olha, vamos fazer assim, mas eu estou com outro olhar. A gente tem que fazer com outro olhar. Fazer as pessoas gostarem efetivamente de servir, porque senão não fazem mais. O Covid criou um espaço em que você faz porque você realmente quer bem ao cliente. Você quer acolher o cliente. Então, eu acho que, uma certa forma, criou um upgrade na forma de servir. Então, eu estou treinando isso, né? Olha como é bom, você se sente bem servindo? Então, eu tenho que fazer com que a pessoa que serve seja bem servido e seja bem cuidado, para ele sentir a diferença em ser cuidado e não. Então, eu acho que o Covid veio para facilitar muitas tecnologias, que eu não gosto nem de trabalhar pelo Zoom, eu adoro. Então, mas, porque corta muitas coisas, mas tem coisas que conversa de corredor não se faz pelo Zoom. Conversa de corredor, você encontrando troca de experiências, não é verdade? exatamente. É isso. Então, quando você está no hotel, você tem que sentir isso, que no hotel as pessoas estão olhando para você e querendo cuidar de você. Se não tem isso, a gente não tem mais serviço, porque a tecnologia pode dominar você. Então, é realmente uma corrida. Exato. Queria voltar um pouquinho no começo da nossa conversa para a gente amarrar tudo na questão do papel da mulher. Você faz parte do grupo Mulheres do Brasil, que discute muito esse espaço da mulher no papel de liderança, que ainda é muito reduzido. Que diagnóstico que você chega? Por que as mulheres ainda, 2023, né, ainda ocupam pouco espaço de liderança? O que está sendo feito para mudar isso? O que ainda precisa ser feito? Acho que existe um trabalho muito grande, como você está me entrevistando, tem muito trabalho de mostrar que as mulheres precisam romper algumas barreiras que foram criadas, são transparentes, mas que existe uma barreira, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo é que você tira uma foto, só tem homens, já me soa estranho. Mas isso era natural, que é uma coisa que eu nunca percebi. Mas é que o homem indica outro homem, não indica outra mulher, geralmente. Então, é o Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Então, a gente agora, eu falei, eu só indico mulheres, porque eu quero mais mulheres nas posições de liderança, né? Isso é super importante. Se uma mulher não ajuda a outra, uma mulher puxa a outra, e vê que em todos os lugares fica estranho quando não tem mulher também, eu acho que esse é o fato que a gente tem que estar trazendo para a mesa. E por quê? Porque homem e mulher pensam em algumas coisas diferentes, uma forma de enxergar o mercado diferente, uma forma de enxergar os colaboradores de uma forma diferente. Então, essa mistura eu acho que é super saudável. Então, para uma mulher que está no topo e indica outra mulher, eu acho ótimo, e os homens também indicarem homem, também acho ótimo, mas eu acho que precisamos ter mais mulheres que indicam mais mulheres. E outra coisa é as mulheres terem mais, eu digo que as mulheres precisam ter mais coragem de dizer, eu quero essa posição, por que você não me dá essa posição? Então, eu acho que é uma isso. Ideia de que o reconhecimento, por conta do machismo, ele não vem de uma forma quase que natural, como vem para os homens, e que a mulher precisa quebrar essa barreira e mostrar que ela também é uma alternativa? Sim, eu acho que dependendo do mercado, porque tem mercado jornalista, por exemplo, tem muitas mulheres. A advocacia tem muitas mulheres, né? Hotelaria tem... Mas te falo que no jornalismo também tem suas dificuldades. Ah, é? Mas eu pensei que não tivesse, porque eu vejo muito mais mulheres. Tem, claro, tem setores que é mais difícil, mas não é imune a suas Mas agora tem muitas dificuldades. mulheres, também na área financeira, muitas mulheres. Então, precisa dar um salto muito grande para mulheres na liderança, para essas mulheres puxarem outras mulheres. Uma coisa muito importante, mais mulheres na política, sabe? Porque tem dificuldades para as mulheres com a questão da babá. Hoje em dia não é tão fácil você ter babá, você precisa ter uma infraestrutura importante, e o governo precisa ter políticas públicas importantes para as mulheres, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de políticas públicas para ajudar as mulheres, e tem uma coisa muito importante que eu estou envolvida, violência contra as mulheres. E os homens acham que tem muita gente que acha que é natural os homens baterem nas mulheres, eu acho uma coisa incrível, né? Não numa sociedade evoluída, mas muitas sociedades as pessoas estão e acham natural. Então, eu acho que a hora que a mulher se posicionar e falar, você não bate não, porque você vai preso. Sabe, respeitar, aprender a respeitar mais as mulheres. Não só dentro de casa, mas também fora. Olha, se você falar mal das mulheres, eu
eu vou em cima de você, assim, no bom sentido, eu não vou ficar quieta. E antigamente as mulheres ficavam quietas. Hoje mesmo eu tive um almoço com umas mulheres, né, japonesas ainda. Então elas queriam saber o que as mulheres japonesas precisam. Eu falei, primeiro você precisa ter coragem de entrar nos negócios. Eu falei, eu tenho e vou fazer. E quantas mulheres tiveram sucedido, os homens falam, nossa, as mulheres sabem fazer. Não aceitar a normalização desse discurso. Keiko, muito obrigada por essa conversa com o Brasil, foi um prazer. Espero que quem está nos assistindo tenha aprendido tanto quanto eu. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Raquel, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.